Olá pessoal, tudo bem? Prezados alunos do Ministério Público de Goiás, retornando aqui na nossa aula específica sobre o Ministério Público de Goiás, para complementar aquele conteúdo que você tem sobre a legislação do Ministério Público da União, que tem a parte que aplica-se a todos e tem agora as partes especiais que eu estou gravando com muita satisfação para você, por determinação do professor Luiz e também por solicitação de vocês. E é assim mesmo, pessoal, né? Tem que, se você quer vencer, você tem que correr atrás, pessoal. Como que é interessante, hein? Como é que é interessante? Eu fico analisando, tem alguns colegas, pessoal, de 10 anos, 15 anos, que estão na mesma situação, tá certo? E não se move absolutamente nada para mudar de vida, tá? Ao contrário de alguns que estava bem aquém, inclusive no conhecimento, em relação aos demais, continuou, foi estudando, simplesmente fez isso aqui, ó. E hoje está numa situação incomparavelmente melhor. Digo isso para você para dizer o seguinte, pessoal, tudo depende do seu esforço, tudo depende da sua dedicação, tá certo? Deus, ele faz a parte dele. Por exemplo, já te deu a oportunidade de você estar enxergando um vídeo, um monitor, está ouvindo, está andando, você pode parar seu vídeo e ir lá tomar uma água, você pode respirar, você não está em uma cama, tá certo? Tá? Olha só o que Deus te deu. Então, basta nós utilizarmos isso. E Deus ainda é mais misericordioso ainda, né? E ainda ajuda a gente na hora da prova, não é mesmo? Então, vamos lá. Legislação aplicada ao Ministério Público do Estado de Goiás, na nossa segunda parte. Hoje nós falaremos sobre a figura do subprocurador-geral de Justiça. Subprocuradores gerais de Justiça, porque não é a mesma coisa do subprocurador-geral da República, subprocurador-geral do Trabalho, subprocurador-geral da Justiça Militar. Não, este subprocurador-geral de Justiça, ou subprocuradores gerais de Justiça, ele é o sujeito, ele é alguém escolhido pelo procurador-geral para auxiliar o procurador-geral. O que nós temos que saber? Quantidade, quantos subprocuradores gerais existem no Ministério Público de Goiás? 3, senhores. 3 subprocuradores gerais. Eu já sei, professor. É o subprocurador geral para assuntos institucionais da instituição, tá? Subprocurador-geral de Justiça para assunto institucional, Subprocurador-geral de Justiça para assuntos administrativos, ligados com a gestão administrativa, Subprocurador-geral de Justiça para assuntos jurídicos, ligado com a atividade e fim da instituição, né? Muito bem. Tá? Esses são os 3 subprocuradores gerais de Justiça. Como é que é escolhido o subprocurador-geral de Justiça? Por que você tem que prestar atenção aqui? Porque o procurador-geral de Justiça... Aliás, o procurador-geral de Justiça, como é que é escolhido o procurador-geral de Justiça? Através de uma lista tríplice, formada pelo Conselho Superior falso marciano negativo, formada pelo... Quem que faz a lista, quem que vota na lista para compor a lista tríplice? Todos os integrantes da carreira votarão, tá certo? Não é nem o conselho e nem o colégio, todos os integrantes da carreira. Inclusive quem estiver de férias pode votar pelo correio, negativo, é vedado, é defeso, é proibido o voto postal. Dá uma procuração para votar no meu lugar, não pode ter voto por procuração. Qualquer integrante da carreira tem o direito de votar para escolher o seu chefe, não tem? Tem. Mas não pode ser por interposta pessoa, seja através de procuração, e nem pela via postal, porque é vedada pela própria lei complementar, né, sobre o Ministério Público de Goiás. Muito bem. Escolha do Procurador-Geral de Justiça, lista tríplice, tá? Dentre integrantes vitalícios em atividades, todos os integrantes da carreira votam em alguém vitalício, né? E essa lista é encaminhada para o governador, que tem 15 dias para escolher um dos 3 nomes, não é isso? Muito bem. O governador nomeia
e o Colégio de Procuradores da Posse. Muito bem. É o mesmo procedimento para o subprocurador-geral de Justiça? Não. O subprocurador ou os subprocuradores, os subprocuradores-gerais de Justiça, é escolhido não através de lista tríplice, não pelo governador do Estado, é escolhido pelo Procurador-Geral de Justiça. Claro, ele vai escolher o seu auxiliar, ele vai escolher o seu então é escolhido por ele na forma da Lei 8.625 de 93, que é a lei geral que trata do Ministério Público. E as atribuições eu vou bater com você. Aliás, as atribuições nós já vimos algumas na aula passada, sobre quem substitui o Procurador-Geral de Justiça em caso de impedimento. Você lembra? Impedimento é quando ele não está afastado, ele está ali no cargo, está ok, está na cidade, só que ele não pode atuar em determinado processo. Neste caso, quem substitui é o Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos jurídicos, não é isso? Falso, professor, muito bem. No caso de impedimento, quem substitui o Procurador-Geral de Justiça é o Procurador de Justiça mais antigo. Parabéns para você. A atribuição do Subprocurador-Geral de Justiça ou dos Subprocuradores-Gerais de Justiça, no que tange a substituição, liga-se com afastamento e vacância, porque impedimento ele não entra. No impedimento entra o Procurador de Justiça mais antigo. Agora, no caso de afastamento, sucessivamente, assumirá o lugar do Procurador de Justiça, melhor, Procurador-Geral de Justiça, ou Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucional, ou Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, ou Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos. Muito bem. No caso de afastamento, no caso de vacância, morreu, exonerou, foi destituído, assume o cargo, na sequência, subprocurador, aí ele coloca duas palavras ali, Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídico-Institucional e, por fim, o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, tá certo? Joga o administrativo lá para o final e emenda essa palavra jurídico-institucional. Não sei por que a lei complementar colocou isso, tá? Vamos lá então nos artigos referentes aos subprocuradores gerais. Os subprocuradores gerais de justiça para assuntos institucionais, para assuntos administrativos e para assuntos jurídicos, com atuação delegada, porque a atuação é do chefe, o chefe está delegando para ele, serão escolhidos pelo Procurador-Geral de Justiça, pegadinha vem, serão escolhidos pelo governador, serão escolhidos pelo Colégio de Procuradores, serão escolhidos pelo Conselho Superior, serão escolhidos pelo Corregedor, negativo, serão escolhidos pelos integrantes da carreira, negativo, é escolhido pelo Procurador-Geral de Justiça, na forma do artigo 11 da Lei Federal número 8.625, de 12 de fevereiro de 93, essa é a Lei Geral sobre o Ministério Público, que diz o seguinte, a referida lei, artigo 11, o Procurador-Geral de Justiça poderá ter em seu gabinete, no exercício de cargo de confiança, procuradores ou promotores de justiça da mais elevada entrância, ou seja, o mais antigo, ou categoria, por ele designados, por ele escolhidos, quem escolhe os subs, então, é o Procurador-Geral de Justiça. Cuidado com isso aí, tá, pessoal? Ao Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos institucionais compete, agora as atribuições dele, né? Além daquela que eu já falei, de substituir o chefe quando for afastado ou quando vagar o cargo. Substituir o Procurador-Geral de Justiça em seus afastamentos, muito bem. Promover, sob orientação do Procurador-Geral de Justiça, a interlocução
do Ministério Público com os poderes do Estado e outros órgãos em assuntos de interesse da instituição é uma função como se fosse de relação pública, como se fosse de assessor de comunicação. Não é o assessor de comunicação, não é, mas é como se fosse, ou seja, manter o intercâmbio do MP com outras instituições do Estado. Está aí, sob a orientação do próprio PGJ, tá certo? Promover a aproximação. E o terceiro, professor? Está aqui, ó. E o segundo? Cadê o segundo? Tá? Cadê o segundo? De um já foi para o terceiro, cadê o segundo? Né? Negativo, vamos achar esse segundo agora, pessoal. Vamos achar esse aqui agora. Um momento que eu já acho para vocês, ok? Ok, pessoal? Consertado então, vamos lá. Ao Subprocurador-Geral de Justiça, para assuntos institucionais, compete agora as funções, as atribuições de cada um dos subprocuradores gerais, 3 subprocuradores gerais. Para aquele, o Subprocurador-Geral de Justiça, para assuntos institucionais, tem a seguinte atribuição: substituir o Procurador-Geral de Justiça em seus afastamentos tranquilos, até já falamos na outra aula, né? Assistir ao Procurador-Geral de Justiça na promoção da integração dos órgãos de execução do Ministério Público, visando estabelecer ações institucionais, ou seja, integração dos órgãos de execução. Quais são os órgãos de execução mesmo? Você lembra? O próprio Procurador-Geral de Justiça, tá certo? Ele executa. Os procuradores de justiça, promotor de justiça, tá certo? O Colégio de Procurador de Justiça e também o próprio Conselho Superior. Não é isso? Confirmando isso para você. Lembra disso, pessoal? Quais são os órgãos de execução? Vamos recordar isso aqui, porque não pode ficar absolutamente nada, né? Absolutamente nada. São órgãos de execução do Ministério Público. Olha aqui, ó. São órgãos de execução do Ministério Público, né? O Procurador-Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores, o Conselho Superior, os Procuradores de Justiça e os Promotores de Justiça. Cuidado, senhores, não entra aqui no órgão de execução a Corregedoria. Muito cuidado, são órgãos de execução do Ministério Público. O Procurador-Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores de Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público, os Procuradores de Justiça e os Promotores de Justiça. Sai fora aqui como órgão de execução a Corregedoria, e fica a Corregedoria como órgão da Administração Superior do MP. Muito bem, tá? Muito bem, ok. Ora, é de atribuição do Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos institucionais, então, né, ajudar o Procurador-Geral de Justiça, porque assistir é ajudar, né, ajudar o Procurador-Geral de Justiça na promoção da integração dos órgãos de execução, integração do próprio Procurador-Geral de Justiça com os Procuradores de Justiça, com os Promotores de Justiça, com o Colégio de Procuradores, tá certo? Com o Conselho Superior, tá certo? Na execução do Ministério Público, visando estabelecer ações institucionais. Também a atribuição do Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos institucionais, promover sob orientação do Procurador-Geral de Justiça a interlocução do Ministério Público com os poderes do Estado e outros órgãos em assuntos de interesse da instituição, ou seja, assim como o Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos institucionais, ele promove, ele busca essa coordenação, né, essa integração com os órgãos de execução, ele também assim o faz com os demais órgãos do Estado, tá? Promover a aproximação, participação e o fortalecimento da sociedade civil no acompanhamento e fiscalização das políticas públicas. Promover a integração dos centros de apoio operacional e, ressalvadas as atribuições da Corregedoria Geral e da Ouvidoria Geral do MP,
prestar assistência aos órgãos de execução e auxiliares em matérias de interesse institucional. Aqui não tem jeito, você tem que ler e decorar essas atribuições. Coordenar a elaboração e o trâmite interno e externo das propostas legislativas, propostas legislativas, lembra? Mas o Ministério Público faz lei? Não. Mas ele faz projeto de lei, responsável para coordenar esses projetos, subprocurador-geral de Justiça para assuntos institucionais. Olha aí. E, finalmente, exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas aos delegados. Delegados por quem? Pelo Procurador-Geral de Justiça. Já para o Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos administrativos, compete substituir o Procurador-Geral de Justiça na falta ou ausência do Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos institucionais. Lembrando que esta substituição aqui também lembra no caso de afastamento, tá? Assistir ao Procurador-Geral de Justiça no desenvolvimento de suas funções administrativas. Elaborar projetos e executar políticas administrativas da instituição, porque já que a coordenação de projetos de lei é para o Subprocurador-Geral de Justiça em assuntos institucionais, aprovar a indicação ou designar servidores para responderem pelo expediente das unidades subordinadas, em caráter permanente ou em substituição, por exemplo, função de confiança. Supervisionar as atividades administrativas dos serviços auxiliares, que envolva membros do Ministério Público, supervisionar as atividades administrativas dos serviços auxiliares, que envolva membros do Ministério Público, essa observação, coordenar a elaboração de relatório anual das atividades administrativas, ressalvadas as atribuições da Corregedoria Geral e da Ouvidoria Geral do Ministério Público, prestar assistência aos órgãos de execução e auxiliares em suas atividades de natureza funcional, porque de natureza institucional compete ao outro, exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas aos delegados, evidentemente, pelo próprio Procurador-Geral de Justiça. E ao terceiro Subprocurador-Geral de Justiça, ou seja, aquele para assuntos jurídicos, compete substituir o Procurador-Geral de Justiça na falta ou na ausência dos Subprocuradores Gerais de Justiça para assuntos institucionais e para assuntos administrativos, porque é na sequência, coordenar o serviço da assessoria jurídica e administrativa, remeter mensalmente ao Corregedor-Geral do Ministério Público relatório dos processos recebidos e dos pareceres emitidos pelo Procurador de Justiça junto aos tribunais. Interessante isso aqui, pessoal. Quem encaminha ao corregedor, tá? Os processos, né? Relatório dos processos recebidos, né? E dos pareceres emitidos pelos Procuradores de Justiça é o Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos jurídico, tá? Os procuradores de justiça, eles emitem relatório, tá certo? Exemplo, pessoal, ao fazer uma fiscalização em determinado processo, o Procurador-Geral de Justiça verificou um desvio de função do promotor de justiça X, ele faz um relatório e encaminha, né? O Subprocurador-Geral de Justiça para assuntos jurídicos vai pegar esse relatório e encaminhar para o Corregedor-Geral. Elaborar anualmente o relatório estatístico do movimento processual e dos trabalhos realizados pela assessoria, remetendo ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público. E exercer outras funções que lhe sejam delegadas, evidentemente. Então aqui nós falamos dos subprocuradores gerais de justiça, né? Com muito cuidado com esse
esse cargo, porque ele não é escolhido pelo governador, não é escolhido pelo colégio, não é escolhido pelo conselho, é escolhido pelo próprio Procurador-Geral de Justiça, que tem a função, evidentemente, de ajudar o Procurador-Geral de Justiça, de acordo lá com o artigo 71 da Lei Complementar referente ao Ministério Público, tá certo? Ou seja, a Lei Complementar 25 de 1998, tá certo? Então, nós falamos exatamente do procurador, dos subprocuradores gerais de justiça. Fico à disposição de vocês para quaisquer esclarecimentos, tá? Ou qualquer dúvida, tá certo? Satisfação, pessoal. Abraço.